Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais uma escola dominical, escola bíblica dominical, na manhã deste domingo. E vamos estudar hoje o capítulo 61 do profeta Isaías. A revista intitula esse capítulo como A Salvação é Proclamada. Não é? Nós colocamos o seguinte título, melhor dizendo, o seguinte título: o servo do Senhor, o Messias, é ungido e nos anuncia que o servo do Senhor, o Messias, é ungido e nos anuncia que, primeiro, haverá uma trégua na provação e no sofrimento. Haverá o raiar da era do ano aceitável do Senhor. E haverá o dia da vingança de Jeová. Muito bem. Analisando o capítulo 61 do profeta Isaías, vamos para o primeiro versículo e o que ele diz. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos ou quebrantados de coração. Outra tradução diz quebrantados de coração, né? A proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Muito bem, Isaías 61, o Messias melhor dizendo, inicia seu ministério citando essa passagem. Essa passagem que nós acabamos de ler foi o início, ela deu início ao ministério terreno do Senhor Jesus, o Messias. Quando ele vem do deserto, após 40 dias de provas, sendo tentado pelo tentador, pelo demônio, pelo diabo, pelo Satanás, ele retorna vitorioso, robustecido pelo Espírito Santo, que o havia impelido. Marcos 1:11 diz que o Espírito, em 1:12 diz que o Espírito o impeliu para lá, o empurrou para o deserto, para ser tentado pelo diabo, e fortalecido no Espírito, e pelo Espírito ele volta vitorioso, havendo vencido todas as tentações que o diabo havia lançado para tentar fazê-lo cair, mas foi derrotado pelo Senhor. E ele, voltando, ele dirige-se ao primeiro lugar que Jesus vai, é a cidade de Nazaré, onde ele fora criado, quando veio do Egito. Ele vai a Nazaré e dirige-se à sinagoga. Chegando na sinagoga, o dirigente lhe entrega o livro do profeta Isaías, um trecho em que está este capítulo. E ele lê este versículo. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Certo? Me ungiu para evangelizar os pobres. Os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Muito bem. O Messias, o rei eleito por Jeová, é ungido com o Espírito do Senhor. O Messias, o rei eleito por Jeová, é ungido com o Espírito do Senhor. Isso está em Isaías 11, versículo 2. Diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós encontramos aqui 7 atribuições do Espírito de Deus, que são o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Muito bem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos adiante. Mas vamos aqui ver a quem é dirigida esta palavra que está no capítulo 61, no versículo 1. Primeiro, o Senhor me enviou a pregar boas novas aos mansos ou quebrantados de coração. Certo? Então, nós aqui podemos ver a quem e em quem o evangelho faz efeito: aos mansos
e quebrantados ou quebrantados de coração. Tá? Pessoas mansas, pessoas que recebem com humildade, pessoas que recebem com o jugo abatido, que colocam o pescoço no jugo. Tá? Pessoas que são, permita-me dizer, como o quiabo que você pega e quebra. Você pega, põe na sua cesta. Você escolhe aquele quiabo. Mas aquele quiabo que é duro, você aperta ele para ver se ele é um quiabo mole, né? Se é bom, e ele flexiona, mas não quebra, você rejeita esse quiabo. São essas pessoas também cujo teor, o interior são inflexíveis, no interior são inflexíveis, o evangelho não entra nessas pessoas. Então, o evangelho, Jesus veio pregar o evangelho, o Messias anunciou o evangelho aos quebrantados de coração, aos mansos. Tá? Outra coisa, pregar boas novas aos quebrantados de coração e curar os quebrantados de coração. O evangelho também só cura os quebrantados de coração. Você, para receber uma cura, um milagre, ou para receber mesmo uma cura na alma, você precisa ser quebrantado de coração. Eu preciso ser quebrantado de coração. Indivíduo que é inquebrantável, inflexível, durão, não é? Pessoas que resistem ao Espírito de Deus, resistem à operação do Espírito Santo, né? São muito racionais, né? Não se deixam se envolver por emoção, ainda mais quando é emoção promovida pelo Espírito, né? Essas pessoas acham que essas pessoas que se emocionam assim com muita facilidade são pessoas de um QI menor, não é? De uma capacidade intelectual inferior. Elas não veem ali a possibilidade de que o Espírito de Deus, o Espírito Santo esteja atuando. Não, isso é uma fraqueza mental, isso é uma fraqueza emocional. Pois é, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus falou, citando Isaías, que o Evangelho, a mensagem dele, é para curar os quebrantados do coração. Pessoas quebrantadas, destroçadas, pessoas que são maleáveis ante a mensagem do Evangelho, que não ficam elocubrando, não ficam teorizando, não ficam inventando teorias para achar quem botou o ovo em pé, quem descobriu a roda, não é? Para que a sua fé, nesses casos, se apoie em sabedoria humana. Não é? Porque o apóstolo Paulo disse em nada, irmãos, quando eu fui até vós, eu não me propus a ir usando palavras de sabedoria humana, mas sim demonstração do Espírito e de poder. E disse mais, nada me propus a ter entre vós, a não ser falar de Jesus Cristo e esse crucificado. O que é loucura para os judeus, não é? Loucura para os judeus, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Outra coisa, o Evangelho, a mensagem que o Messias veio trazer e que o Espírito o ungiu e o capacitou para fazê-lo, era para proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os presos. O Evangelho põe, sim, os cativos em liberdade, liberta os cativos do diabo, e põe em liberdade os presos. Jesus veio anunciando isso. Jesus colocou centenas e centenas de milhares de pessoas livres do poder do diabo. Como está escrito em Atos 10:38, né? Concernente a Jesus de Nazaré, o qual Deus ungiu com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Bendito seja Deus. Adiante. Ainda o capítulo 61, o versículo 2, avançando, diz o seguinte: apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos analisar isso aqui. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. Vamos lá. Versículo 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é isso? Apregoar o ano aceitável do Senhor, senhores, esta mensagem é exatamente o que o Filho de Deus veio fazer. Ou seja, quando Jesus Cristo morreu por nossos pecados, foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. E ele ressuscita, e ele vai até os céus, ele sobe aos céus, ele inaugurou o ano aceitável do Senhor. Ele inaugurou o dia do Senhor, o dia do domínio do Senhor. É o chamado, é o chamado período da graça.
Esse período da graça também é conhecido biblicamente como o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o período de tempo em que Deus está favorável, em que Deus está disposto a perdoar o homem, a esquecer as ofensas do homem, desde que este aceite a sua oferta de perdão através da conversão a Jesus Cristo e do senhorio de Jesus Cristo em sua vida. Não aceitar Jesus e dizer: Jesus, eu aceito o Senhor, mas eu vou viver a minha maneira. Eu vou fazer o que eu quero, contanto que o Senhor me abençoe. Eu vou na frente, o Senhor vai atrás. Não, não é isso. Ao contrário. Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida. Eu estou aqui para ser o teu servo. E dizer como Paulo, quando caiu do cavalo, disse: Senhor, quem és, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. O que queres que eu faça? Já está convertido. Ah? Já está convertido. Antes ele fazia o que ele queria. Agora, quando ele cai do cavalo e a luz divina o rodeia, ele diz: quem é, Senhor? Ah? Reconhece que quem está falando com ele é o Senhor. E segundo, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Ah? Esta deve ser a pergunta do servo. Ah? Então, o ano aceitável do Senhor, ou seja, o período do perdão, o ano do perdão, o período da graça é o que nós estamos vivendo, mas breve esse período vai findar. Deus vai colocar um ponto final dele. E logo após o período da graça, o ano aceitável do Senhor, virá o período chamado dia da vingança de Jeová, ou seja, o dia da ira, o tempo da ira. Jesus veio anunciar o ano aceitável do Senhor, mas veio anunciar que vai chegar o dia da ira. A consolar todos os tristes. Sim, consolar todos os tristes, porque esta mensagem, embora salvífica, ela nos traz salvação, mas ela não nos isenta dos problemas e das dores que ainda há neste mundo, mas nos consola, nos leva a crer e a estarmos cientes de que, dentro em breve, todas essas coisas serão findas com a instauração do reino milenar de Cristo e, por fim, os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém, onde não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá nenhuma maldição, nenhuma praga que existe nesse mundo, haverá ou entrará no lar celestial, na nova Jerusalém, e antes, porém, no milênio do Senhor Jesus aqui nesse mundo, quando ele voltar para estabelecer seu reino milenar nesse mundo. Glória a Deus. Por isso que o texto diz também a consolar todos os tristes, consolar os que choram. Porque o Evangelho tem uma mensagem de consolo. Jesus disse àquela mulher que perdeu o filho lá em Naim: mulher, não chores. E ele consolou a mulher devolvendo-lhe o filho. Ele disse a Marta e a Maria: eu não tinha dito que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? E ele ressuscitou Lázaro, como uma prova do seu poder, do que ele fará com todos os que nele esperam e não ficarão envergonhados naquele dia. Nós que perdemos familiares, parentes, enfim, serão ressuscitados naquele dia e nós os veremos e viveremos com eles novamente na glória de Deus. Bendito seja Deus. Por isso que é uma mensagem para consolar os que choram. Capítulo 1, capítulo 61, versículo 3 diz: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, ornamento em lugar de cinza, óleo de gozo por tristeza, óleo de alegria em lugar de tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, veste de louvor em lugar de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores ou carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Vamos aqui analisar? Primeiro, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas. Uma coroa ao invés de cinzas. Esse texto nos mostra que a posição em Cristo é uma posição que nos coloca uma coroa na cabeça. Jesus prometeu uma coroa a todos os que o servem. Ele prometeu a coroa da justiça. Ele prometeu a coroa de glória. Paulo fala da coroa de glória. Ele fala da coroa da vida. E a pôr sobre os em Sião de luto estão uma coroa. Coroa fala de coroação, fala de honra, ao invés de cinzas. É a substituição do luto pela glória, pela alegria. Óleo perfumado ao invés de pranto, para alegrar a alma. Isso são as dádivas do Espírito,
a presença do Espírito de Deus, claro que não nos isenta das tristezas desse mundo, mas o Espírito vem e nos revigora. O Espírito de Deus nos alegra com os seus dons, com suas dádivas, com os louvores celestiais, que alegram a nossa alma, que nos faz olhar para as promessas. Não é? Óleo perfumado, óleo de alegria. Isso é no Espírito, o perfume de Cristo na nossa alma. E mostra para as promessas, para o cumprimento de promessas no futuro, vaticinando como será o futuro, porque tenho para mim que as aflições desse tempo presente, disse o apóstolo Paulo, não são para serem comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Tá? Claro, essa glória, essa coroa, ao invés de cinzas, tudo isso vai sendo revelado de glória em glória. Isso tudo vai sendo revelado com o desdobramento da vida cristã. Entendeu? Óleo perfumado ao invés de pranto. Há um óleo sobre a nossa cabeça. Esse óleo é a unção do Espírito, que nos alegra, mesmo em tempos de tristeza, em tempos de cinzas, de céu cinzento. Nós temos a certeza de que é passageiro. Isso não retira a nossa alegria. Isso não retira o motivo da nossa alegria. Como disse o apóstolo Paulo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vestes de louvor. Vestes, não vestes de pano, de tecido, mas vestes no espírito, na alma. Vestes de adoração, que muitas vezes nos falta. Ao invés das vestes de louvor e de adoração, nós nos vestimos das vestes da murmuração, as vestes da dúvida, as vestes da incredulidade. Não é? Alguns até chegam ao ponto de vestir as vestes da blasfêmia, blasfemando contra Deus, duvidando da palavra de Deus, duvidando da providência de Deus, duvidando da sabedoria de Deus, porque não recebeu uma bênção, ou porque as coisas não estão do jeito que queria que estivesse. Irmãos, nós precisamos nos vestir dessa veste de louvor, está sobre nós. Pedir ao Senhor, cumpra em nós essas palavras, veste-nos de louvor, que a nossa boca se encha de louvor, mesmo com os amargores que a vida nos dá, que o inimigo manda contra nós através das pessoas que são instrumentos dele para nos ferir. Nós precisamos estar com essas vestes de louvor, não é? Na alma, no espírito, para a glória de Deus, ao invés do espírito angustiado. Deus não quer o seu povo com o espírito angustiado, espírito abatido, espírito oprimido, espírito atribulado, espírito amargurado, não. Deus quer o seu povo com vestes de louvor, vestes de alegria. Receba isso em nome de Jesus e vivamos isso. Tire essa palavra de amargura, de amargor da alma e põe uma palavra de gozo, uma palavra de bênção. O indivíduo chega e diz, essa vida é um inferno. Não diga isso. Diga, essa vida é uma bênção. Temos problemas, mas a vida não é um inferno. O inferno não tem descanso, quem está no inferno. O inferno, o indivíduo anseia por uma gota d'água. Você tem um copo d'água, você tem água na geladeira. Você já imaginou o que é isso? O indivíduo está num lugar onde uma gota d'água alivia o sofrimento dele? É assim no inferno. Entende? Então não fale isso. Vista-se de louvor ao invés de espírito angustiado. Deus quer te vestir de louvor e o diabo quer te vestir de espírito angustiado. Rejeite isso e vista-se do louvor que Deus quer te vestir. Em nome de Jesus. Isaías 61, versículos 4 e 5 diz assim. Preste muita atenção. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos. E renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. O que isso quer dizer? Isaías 61, 4 e 5. Primeiro, o efeito da obra do Messias ultrapassa a fronteira de Jerusalém. O efeito da obra do Messias ultrapassa as fronteiras de Jerusalém, Israel. E antes do estabelecimento da cidade de Jerusalém Celestial, a Jerusalém terrestre seria e será reconstruída. Por quê? Observe, esse texto foi escrito e profetizado por Isaías como sendo também a reconstrução da cidade de Jerusalém, que viria a ser destruída como disciplina contra os judeus por eles haverem pecado contra Deus. E foram levados para a Babilônia, passaram 70 anos lá.
Então Deus garante, Deus assegura que mesmo debaixo dessa disciplina severa, que essa disciplina acabaria e que eles voltariam, né? Corrigindo, voltariam e reconstruiriam as cidades e que até pessoas de fora iriam ajudar na reconstrução desta cidade ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Né? Antes do estabelecimento da cidade de Jerusalém Celestial, a Jerusalém terrestre seria reconstruída. E o efeito da obra do Messias ultrapassa as fronteiras. Edificarão os lugares antigamente assolados pela destruição causada pela invasão de Nabucodonosor, no ano 586 a.C., e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Está vendo? Renovarão os lugares destruídos, seriam reconstruídos, não haveria de ficar para sempre daquela forma. E haverá estrangeiros que apacentarão vossos rebanhos, e os estranhos serão os vossos lavradores e vossos vinhateiros. Tomando isso no aspecto eclesiológico, isso fala do efeito da obra do Messias fora das fronteiras de Jerusalém e de Israel. Não é? Expandindo o reino de Deus, e não é isso que está acontecendo no mundo. O evangelho não está praticamente atingindo todo mundo, graças a Deus. Não é? E haverá estrangeiros apacentando vossos rebanhos. Não é? Tomando isso aqui, ampliando isso aqui. Não fala aqui de rebanho de gados. Isaías está falando de rebanho de gados? Pois é. O efeito da obra do Messias ultrapassa as fronteiras de Jerusalém, Israel, e antes do estabelecimento da cidade de Jerusalém Celestial, a Jerusalém terrestre será reconstruída. Glória a Deus. Capítulo 61, versículo 6. Vamos ao versículo 6? Diz assim: Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Muito bem. O que significa isso? Primeiro, o Messias consagra e eleva aos seus servos a posição de sacerdotes. Reino sacerdotal e ministros do Senhor. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Os sacerdotes eram uma casta escolhida da tribo de Levi. Quando o Messias veio, realizou sua obra, ele expandiu isso. O sacerdote não está mais entregue a uma tribo, mas todos foram feitos sacerdotes. Vamos ver isso? Segundo, o Messias consagra os seus servos, o Messias consagra os servos de Jeová, o Santo Deus, a servir a santidade. É o que nós vamos ver agora. Aqui. Vós também, o texto que nós vamos destacar para apoiar essa verdade, está em 1 de Pedro 2, de 5, capítulo 2, versículos 5 e 9. Diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja, aqui aparece duas vezes a designação sacerdócio santo e sacerdócio real. Está vendo? O Messias, o apóstolo Pedro diz que Cristo nos fez sacerdócio santo e sacerdócio real. Há uma tribo, a tribo de Levi? Não. Todos que creem em Cristo foram feitos parte integrante desse reino sacerdotal. Todos, sem distinção. Entendeu? E nos fez, Apocalipse 1,6 vai mais além, diz assim, Apocalipse 1,6 é categórico. E nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. E nos fez reis, ou reino, e sacerdotes. Está vendo? Nos fez, o apóstolo João por dizer, nos fez a nós apóstolos. Ele não diz isso. Ele diz, nos fez a todos nós, reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então a igreja é um reino de sacerdotes. Sacerdotes que elevam orações, elevam súplicas, ações de graças, louvores, adoração ao Deus bendito por Jesus Cristo. Mas que vivem em santidade, porque Deus é santo. O santo Deus exige santidade dos seus servos. E o Messias consagra os seus servos a posição de sacerdotes
mas exige santidade dos seus servos, porque o Deus a quem estão cultuando e os sumos sacerdotes são santos, santíssimos. Não é? Nós podemos servir a Deus a nossa maneira. Não é? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Muito bem. Versículo 7 diz assim: por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. Vamos analisar esse versículo 7. O efeito, a ação, o galardão proporcionado pelo Messias aos seus servos, tanto aqui como na Nova Jerusalém, é o efeito, a ação, o galardão proporcionado pelo Messias aos seus servos, tanto aqui como na Nova Jerusalém, é dupla honra. Dupla honra, herança eterna, perpétua alegria, bênçãos eternas. Isto começa aqui e deságua na eternidade. Dupla honra, herança eterna, perpétua alegria, bênçãos eternas. Isso não se restringe a uma vida de sucesso terreno. Não. Não somente isso. Ou apenas isso. Ou não é isso. Isso fala de bênçãos espirituais que estão sobre nossas cabeças, que nós, se realmente crescêssemos e estivéssemos atentos a isso, nós viveríamos mais alegres. A palavra de Deus diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus. E nos diz que Deus nos abençoou e nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Ele nos representa no céu. Veja que posição nós estamos. Isso será revelado no futuro, a posição que cada um de nós estamos diante de Deus, colocados por Cristo Jesus. Nos foi dado o nome de filhos de Deus. Filhos de Deus. Nem os anjos têm esses títulos. Esse título, mas Deus em Cristo nos deu esse título. Isso é dupla honra. Isso é herança eterna, perpétua alegria, bênçãos eternas, bênçãos infindáveis. Muito bem. Isaías 61:8 diz: porque eu, Senhor, amo o juízo. Observe. Eu, Senhor, Jeová, amo o juízo. Aborreço a iniquidade. Eu lhes darei a sua recompensa. Em verdade, eu farei um concerto eterno com eles. Veja, Deus ama o juízo, irmãos. Deus ama a justiça. Deus ama a justiça. Deus ama a justiça e aborrece a iniquidade. Deus ama a justiça e aborrece a injustiça. Deus ama o juízo e aborrece a iniquidade. Então nós não podemos amar a iniquidade e aborrecer o juízo. Não. Servo de Deus tem que amar a justiça. Justiça não é vingança. Justiça é aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Isso é justiça. Certo? Isaías 61, versículo 8, continua dizendo: Jeová, o Deus santo, e da santidade que exige santidade de seus servos. Jeová, o Deus santo, e da santidade, e que exige santidade de seus servos. Deus não coloca a santidade de seus servos como uma opção. Algo opcional. Bom, se você quiser, você entra no céu a si mesmo. Não precisa você ser santo, não. Eu abro mão aí, alivio para você, não. Deus exige santidade. Ele é santo e exige santidade. 1 de Pedro 1,16 diz, 1,15. Porquanto ele disse, sede santos porque eu sou santo. Sede é um mandamento. Sejam santos porque eu sou santo. Jeová, o Deus juízo, ou seja, a justiça, que odeia a iniquidade e o roubo. Deus odeia aquilo que é iníquo, aquilo que é desonesto, aquilo que é impuro, o peso falso, a balança enganosa. Irmãos? Nós temos que ser justos. Se devemos, nós temos que pagar o que devemos. Nós não podemos ser injustos, sonegar, enganar, trapacear. Não podemos. Jeová, o Deus das recompensas e galardão. Ele disse que vai retribuir a cada um de nós segundo as suas obras. Ninguém se engane. Deus vai retribuir aos santos e aos injustos. Aos santos e aos pecadores, aos justos e aos injustos. A cada um ele vai retribuir. Até o ímpio tem galardão. Só que o galardão do ímpio é pena de fogo eterno. Não é? Tribulação, angústia, a todo homem, a alma de todo homem que aborrece a verdade e ama e pratica a mentira.
Gozo, paz, alegria, galardão eterno àqueles que amam a verdade e perseveram nela. É o que está em Romanos 2, versículo 4. Né? Isaías 61, versículo 9. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Vamos ver o que é isso? Primeiro, o Messias insere os seus servos de todas as nações na família de Deus, a família celestial. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. O Messias insere os seus servos de todas as nações na família de Deus, na família celestial. E para finalizar, o versículo 10, né? Fechando com chave de ouro, ele diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, diante de tantas bênçãos e tantas promessas feitas pelo Deus fiel e que serão fielmente cumpridas. O profeta diz: o Messias, expressando o sentimento do Messias, que é quem fala nesse texto. O profeta fala como um porta-voz do sentimento do Messias. Ele diz: regozijar-me-ei muito no Senhor. O Messias falando, o profeta falando pelo Messias. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu como um manto, com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. O Messias se alegra por Deus Jeová tê-lo vestido com as vestes da salvação, isto é, por tê-lo ungido como Salvador. Aqui o vestiu que ele precisava ser salvo, não é isso? O ungiu como Salvador, o consagrou como Salvador. E ao mesmo tempo o vestiu, isto é, o ungiu como justo e justificador dos que creem nele. Romanos 3, 25 e 26, João 6, 27, Lucas 4, 18 e 19, Isaías 11, versículo 2. O gozo e a exultação do Messias e do seu povo, também chamado de a noiva. Apocalipse 19, de 7 a 9 e 21, versículo 2. Vamos aos textos? Diz assim, Apocalipse 19, de 7 a 9. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça, observe, dos santos. Atos de justiça. Não são atos de corrupção, não são atos de imoralidade, de impureza, de prostituição, de roubo, de mentira. Não. São atos de justiça, de retidão, de pureza diante de Deus e dos santos anjos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro, as verdadeiras palavras de Deus. Vi também, Apocalipse 21, versículo 2, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada, cheia de adornos, de enfeites para o seu esposo. Veja, Romanos 3, 25 e 26, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. É o Messias vestido com as vestes da salvação, ao qual Deus propôs, ou seja, Jesus, Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador, vestido de salvação e salvador daqueles que têm fé em Jesus. Justo e justificador. Entendeu? E também para mostrar que Deus vestiu Jesus com as vestes da salvação, veja esse texto, João 6, 27. Evangelho de João 6, 27. Onde Jesus disse para os seus discípulos e para outros que estavam ali que o abandonaram, que eram discípulos, mas o abandonaram quando viram aquele discurso. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que não perece,
pela comida, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este Deus o Pai o selou. Está vendo? Deus o selou. Ou seja, Deus ungiu. É a Jesus que Deus ungiu. É a Jesus que Deus graduou como Salvador. É Jesus que Deus colocou a coroa na cabeça e disse: você é o Salvador do mundo. O vestiu com veste de salvação. Isaías 61, versículo 11, melhor dizendo, finalizando. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará justiça, para brotar justiça e louvor para todas as nações. Ou seja, o sucesso do trabalho do Messias, de seu esforço, seu amor, sua abnegação, é certo. Ele verá o penoso fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vejam o fruto do trabalho do Messias. Ele diz: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. É o fruto do seu glorioso trabalho, do seu penoso trabalho. Os milhões e milhões e milhões, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, incontáveis que entraram e que entrarão nos céus, salvos, comprados com a moeda mais valiosa do universo, entre aspas, que é o sangue preciosíssimo, imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos guarde em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.